Mas antes trago a pergunta do Giovanni. Para atuar na REURB, Newton, precisa ter empresa consolidada ou profissional autônomo pode atuar? Assim como no Geo Rural, por exemplo. Como é que funciona? Vamos lá. Na verdade, assim, o profissional autônomo pode atuar, ele pode atuar na REURB, lembrando que a REURB é uma lei muito técnica, então já levei promotor nas minhas palestras, algumas palestras que eu já dei, já levei até promotor lá, e o promotor já falou isso. Dá para se fazer uma REURB sem advogado, mas não dá para fazer uma REURB sem um engenheiro. Então, você precisa de uma engenharia, porque precisa de engenheiro para assinar um projeto de REURB, principalmente urbanista, né? Então, tem que ter aí na área de urbanismo, formação na área de urbanismo, porque você trabalha com um projeto urbanístico. Então, engenheiro civil, engenheiro agrimensor, o próprio arquiteto pode atuar na área de urbanismo, mas tem que ter formação. O engenheiro agrônomo, dependendo da formação dele, então tem que ter formação. Não dá para você ser um autônomo e falar, eu sou técnico em topografia e vou fazer só o levantamento. Vai ficar incompleto. Você precisa de todos os outros problemas jurídicos, urbanísticos, ambientais e sociais que você tem que resolver. Então, você vai precisar de outros profissionais. Não dá para um único profissional de engenharia, ele não sei se for igual ao Leonilson, que deve ter 3 ou 4 formações, mas você consegue, um único profissional não consegue fazer todo o processo de REURB, porque ele precisa de outros profissionais para atuarem. Engenheiro ambiental, o cadastro social, às vezes você tem que fazer para um assistente social para validar esses trabalhos. Se for atuar numa prefeitura, por exemplo, você precisa de um assistente social. Então, às vezes, no mínimo 3. Dependendo da licitação, você precisa ter 4 assistentes social. Então, você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Atuando na REURB, a ficha social é autodeclaratória, então você não precisa de assistente social. Mas na REURB-S você vai precisar de assistente social. Aí, às vezes, até um comentário que a gente faz é o seguinte, um engenheiro bem organizado consegue fazer REURB, senão ele vai precisar de um advogado. Mas tem que estar bem organizado, porque é um nível de conhecimento multidisciplinar muito grande, né? Sim, são vários profissionais atuando ao mesmo tempo, num único processo, né? Então, você tem que ter além do próprio engenheiro trabalhando, tem que ter uma equipe de cadastro atrás muito focada. Juntar documento. Eu vi que teve uma pergunta aí, alguém colocou no meio do caminho, qual que é a fase mais difícil, né? Era a próxima, que já vou botar na tela aqui para qual a parte mais complicada? Foi a do Juca, já veio com tudo, Juca. Qual a parte mais complicada na parte da juntar a documentação. Parece brincadeira, mas é juntar a documentação dos próprias pessoas que te contrataram. É a parte mais difícil. Você fala assim, mas é só pegar o documento. São 100, vamos imaginar um loteamento com 100 pessoas, né? 100 famílias. São mais ou menos 200 documentos, entre CPF, RG. Aí você pede CPF, RG te manda CNH, e não é CNH, precisa do CPF, RG. Ou não RG, é aceito. Não é, CNH não é aceita, então tem que ser CPF, ou RG, né, que tem a CPF já, ou RG está vencido há mais de 10 anos, certidão de nascimento não tem, não está casado e separado e mora junto de novo, separou, casou e está morando junto, está casado com a prima, e daí a prima não tem documento, a prima é casada com outro. Então, juntar essa documentação é a parte mais difícil que tem. Realmente a equipe de cadastro é que mais sofre. E a identificação dos lotes. Você faz o levantamento topográfico, né? Toda a parte de levantamento topográfico. O Éder vai falar daqui a pouco aí. Você faz o levantamento topográfico e daí você mede tudo que está lá, tudo cercadinho, bonitinho, com as estacas lá, porque medir a REURB é o quê? Medir o que está em loco, né? Então, você não está criando um loteamento novo, você está medindo o que está lá. Você vai lá, mede, aí o cara fala, não, mas o meu era 18 metros de frente, está com 17,50. Mas está lá, ele faz 10 anos que ele mora lá no 17,50, ele quer que tenha 18 no documento dele. Isso, quem mede sítio sabe muito bem disso, né? O cara mede, acha que tem 10 alqueires, vai medir da 9, né? Na REURB também tem isso. Você mede o lote dele, ele comprou por 1.000 metros, ele está usando 990. Ele falou, mas cadê meu 10 metros quadrados? Então, o pessoal
é uma das partes difíceis também. A segunda parte mais difícil é essa, organizar esse pessoal. E aí, trazendo Adriano Ferrari, que está sempre conosco. Grande Adriano, prazer de ter aqui, meu amigo. Quais os critérios técnicos o profissional deve priorizar na definição de limites em REURB, diante de registros cartoriais imprecisos ou ausentes? Vamos lá, o impreciso ausente é muito bom, da época do passado mesmo. Vamos pegar lá, a precisão hoje, aceita na REURB, né, é de 8 centímetros. Então, o erro posicional de 8 centímetros, até está deve estar na normativa, na 17047, deve estar na norma nova, até o Rodolfo Mota colocando ali. Deve ser um erro de 8 centímetros. O que acontece? Quando você fala em REURB georreferenciada, então, por isso que sim, o georreferenciamento. A gente tem a REURB de antes de 79, que é a inominada, que eles chamam assim, REURB inominada, que ela não tem nome porque ela é antes de 79, é aquela de núcleos que já estão consolidados de antes de 79, e esses núcleos foram aprovados na prefeitura, porém não foram registrados em cartório. Mesmo essa, a gente fala que tem que ser georreferenciada. Por quê? Porque o georreferenciamento dá o erro posicional e realmente traz a posição do imóvel e não deixa sobreposição. Então você não vai ter sobreposições. Eu entendo que os erros de matrículas imprecisas estão no seu perímetro geral da gleba. Então, uma vez que você tem um erro no perímetro da gleba, na REURB você acaba retificando, porque o procedimento da REURB é mais rigoroso do que o procedimento da retificação de área, em alguns cartórios. Então, você tem que passar por todo um rito, você tem que ter a anuência do confrontante, você tem que ter o edital de convocação, você tem que notificar os interessados da matrícula, notificar os terceiros interessados. Então, você tem todo um edital, tem todo um regramento de prazo que fica mais complexo o trabalho da REURB, então o perímetro que sai um perímetro consolidado. Entendeu? Então ele sai um perímetro consolidado. Então, você fechou aquele núcleo, fechou o núcleo, fechou o perímetro, não vai ter erro sobre os vizinhos, porque já deu anuência e tudo mais. Porque o núcleo já está implantado, né? A gente está falando em criação de núcleo, né? Então ele já está lá. Ele já é respeitado pelos vizinhos, né? Maravilha. E aí vem a pergunta da Natália, conectando aqui, que é a seguinte: a REURB se aplica a áreas de expansão territorial, áreas rurais que foram parceladas irregularmente e agora fazem parte do plano urbanístico, mas sem regramento vigente? Sim, sim. Na verdade, ela começa aí, né? Natália Dil. Aqui em Piracicaba tem 2 loteamentos irregulares aqui, são a família Dil 1 e família Dil 2. Ah, é? Olha aí, coincidência. Então, o DIL 2, vamos falar assim, o DIL 1 e o DIL 2 aqui estão no perímetro urbano, mas ele poderia estar na zona rural. Então, é núcleo urbano informal. Então, ele é um núcleo urbano. O que é um núcleo urbano? Não é que ele está... O pessoal confunde muito isso. Zona urbana e zona rural. Não, a REURB é para núcleo urbano informal. Ele pode estar situado tanto na zona urbana como na zona rural. Ele independe de ZEIS, independe de expansão urbana, porque ele é um núcleo urbano isolado. Então, ele é isolado. Ela, a família Dil 3, aqui é a família Dil 3, ela falou. Então, o núcleo urbano isolado. Por que é núcleo urbano isolado? É um núcleo que está lá na zona rural. Então, ele está lá. Aqui em Piracicaba já tem uma lei específica, que no plano diretor nosso, Código 405, Lei 405, diz que todo núcleo oriundo de regulação fundiária que esteja na zona rural, ele se transforma em NUI, núcleo urbano isolado. Então, já tem um regramento próprio para ele. E daí, o parcelamento lá dentro é variado de várias formas, né? Maravilha. E hoje, Newton, ainda vale a pena investir em aprender sobre REURB? Tem espaço para novos profissionais nesse mercado? Como é que está enxergando isso? O mercado de REURB é imenso. Tem muitos profissionais atuando, mas também tem muito mercado para atuar ainda. Um dado do Ministério da Cidade fala que 50% do país é irregular, né? Então, estou falando 50% do país.
É muita irregularidade. Tem muito mercado aí. Eu acho que nós vamos parar aí para 20 anos ainda de mercado de regulação fundiária sem parar esse mercado. Então, é muita coisa ainda. Em Piracicaba, por exemplo, na zona rural tem 102 loteamentos irregulares. Na zona urbana ainda não foi mensurado totalmente. E tem aqueles loteamentos que são fora do marco ainda, que está no limbo aí da legislação. Então, tem mais esses aí para resolver. Então, no país inteiro, nós estamos falando de muita coisa. Tem cidades inteiras no Pará que estão irregulares. Tem cidades com 70%, 80%, 50% de irregularidade. Então, Imagina, muita coisa. Eu ia dizer que é um mar de oportunidades, mas é uma terra de oportunidades, né? É uma terra de oportunidades. É um mercado muito, muito grande ainda. E tem poucos profissionais dedicados realmente a fazer REURB. Tá? E o profissional que hoje ele já atua, obviamente, com topografia, agrimensura, ele já tem as noções de campo, para que ele domine de fato e ele consiga se sentir seguro para trabalhar com a REURB. Quanto tempo tu estima? Assim, obviamente isso não seria um dado preciso porque depende de vários fatores, né? Como também o nível de engajamento desse profissional em aprender e aplicar, né? Mas, na média, quanto tempo tu acha que esse profissional precisa? Na verdade, assim, vai depender do conhecimento técnico dele em urbanismo. Né? Você pegar um engenheiro agrimensor que já atua fazendo loteamento, por exemplo, levantamento topográfico, ele pegar a lei de REURB, ele vai entender a lei de REURB, os planos, o que tem que ser feito, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ele está no mercado. Agora, se é uma pessoa que está começando agora, ela não conhece a topografia, ela não conhece as metodologias que ela tem que usar, até dos próprios equipamentos, nem para que servem os equipamentos, e ela vai começar a atuar no mercado de REURB, ela primeiro tem que aprender a atuar no mercado de topografia. Então, uma coisa está interligada à outra, né? Entender um pouco de registro de imóveis, o que é a REURB, né? Ela usa, eu falei, é um conjunto de medidas urbanísticas, ambientais, sociais e jurídicas. Jurídica é o quê? A situação do imóvel. Então, estudo da cadeia nominal do imóvel, para que serve o imóvel, o que é o imóvel, qual a origem daquele imóvel, qual a função social da terra daquele imóvel era antes, em que zona ele se encontra. Você tem que saber entender um pouquinho isso aí. Então, um pouquinho mais demorado. Vamos falar aí, um bom curso aí, 1 ano no máximo, aí ele está no mercado. E aí, gostou desse vídeo? Quer assistir o episódio completo na íntegra? Então é só acessar o canal do Topotalk e não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e não perca mais nenhum episódio. Toda segunda-feira, às 20h27, eu estou aqui ao vivo com o especialista e com você.